Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz. Presença, ausência, luz não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos novamente estudar uma passagem evangélica, como todas, belíssimas, né? E essa é também uma das belas passagens que o Cristo nos alerta de tão importante que é abrirmos os nossos olhos, enxergarmos, termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que não nos encontremos estacionados nas trevas. Então, o nosso título de hoje é a passagem Andai enquanto tendes luz. Nós vamos encontrar no Evangelista João, capítulo 12, versículo 25. Esse capítulo de João se passa 6 dias antes da Páscoa. É quando Jesus ele está passando pela casa de Lázaro,
Maria e Marta, antes da Páscoa, né? É servido um jantar e Maria unge os pés de Jesus com 1 libra de nardo puro, perfume muito caro. Nós vamos lembrar que depois o Judas até comenta, que isso, gastar um perfume desse, tão valioso, e aí Jesus alerta ele que esse perfume seria usado na morte dele, no embalsamento, no tratamento do corpo. Ele não especifica isso, mas nós sabemos, e que isso já havia sido profetizado lá no Velho Testamento pelos anciões, pelos profetas. E aí, depois disso, Jesus segue para aquela entrada triunfal na cidade de Jerusalém, né, onde ele entra montado num jumento. Lembram desta passagem? E aí o povo o seguia também por causa de Lázaro, porque já havia tido aquele acontecimento, aquela passagem da cura de Lázaro, quando ele chega e Marta diz que o irmão já havia morrido e que se ele estivesse lá, isso não teria acontecido. Vamos lembrar disso. E aí Jesus, né, a luz presente diante ali de Marta, ele vai e chama Lázaro. Lázaro, venha para fora. Mas voltando a essa questão aqui, vamos lembrar também que Jesus já estava sendo perseguido pelos fariseus, pelos sacerdotes, os doutores da lei. E Lázaro, por chamar tanta atenção depois desse episódio, e os seguidores de Jesus até aumentaram, eles estavam pensando também em liquidar com Lázaro. A cidade de Jerusalém, onde Jesus vai chegar, porque os irmãos Marta, Maria e Lázaro moravam ali em Betânia, né, nas cercanias ali perto de Jerusalém, e Jesus, como tudo era a pé, ou a camelo, ou, como Jesus fez, montado num jumento, ele chega em Jerusalém. E a cidade estava cheia de estrangeiros que estavam ali para comemorar a Páscoa, né? Haviam subido para adorar no dia da festa. Eles comemoravam com adoração, né? E aí, um grupo desses estrangeiros, havia ali uns gregos, e eles se dirigiram a Filipe, o discípulo de Jesus, e pede que gostaria de falar, de ver Jesus. E Filipe, junto a André, chegam e falam com o mestre, que queriam falar com ele, né? Então, aí que está a nossa passagem, em João 12:35. Jesus, então, lhes disse: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Realmente, aquele que está em dúvida quanto ao que fazer, a fé é muito frágil, ou às vezes não tem fé, ele fica sem rumo, sem sentido na vida, né? Acha que a vida é só o material. Então, era isso que Jesus estava falando. E ele fala para o povo ali, para esses gregos, mas fala para todos nós, né? E como antecedia a crucificação, porque Jesus sabia de tudo que havia de acontecer e estava ali a preparar os seus discípulos, os seus seguidores, a todos nós, ele fala: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, porque logo depois ele vai ser crucificado, né? Então, ele diz: andai enquanto tendes luz. Nós vamos ficar com andai enquanto tendes luz.
para que as trevas não vos acompanhem. O que era andar enquanto tendes luz? Não é? Ele estava ali chamando a nossa atenção para abrir os nossos olhos, para ter olhos de ver, enxergar a magnitude daquele Cristo que estava ali diante de nós, né? E a capacidade psíquica, todos aqueles dons, todos aqueles trabalhos que ele fazia em prol do próximo, né? E com quem que ele trabalhava? Com os menos favorecidos. Então, aquilo incomodava quem estava no poder, quem estava ali ditando as leis. Então, é por isso que os judeus que frequentavam o Sinédrio, não estamos falando de todos, né? Como não podemos generalizar coisa alguma na nossa vida, né? A gente tem que ter olhos de ver e ver que nem todo mundo está no mesmo patamar, né? Nosso planeta, prova e expiações, um já entende um pouco, o outro não, outro nega Jesus, outro não acredita de forma alguma, outro quer conhecer, outro já busca, já se empenha, já é um servidor, não é? Então, Jesus fala para eles, para que eles aproveitassem o pouco tempo que ele ainda estava ali, não é? Porque andar enquanto tendes luz é aproveitar todo aquele ensinamento, todas aquelas maravilhas que ele já havia operado e ainda ia trazer, né, para todos aqueles que ali estavam, inclusive para nós. E ele fala, para que as trevas não vos apanhem. Nós não sabemos ainda distinguir o que é realmente uma treva, né? Nós entramos nela como se fôssemos ingênuos, mas nós sabemos que onde Jesus não opera, onde Jesus não deu o seu aval, ali a gente corre riscos, né? E a nossa mente, o nosso íntimo e o nosso arcabouço psíquico, né, que fica aqui na área onde nós arquivamos, no porão da nossa mente, segundo André Luiz, através de Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele fala do nosso consciente, do nosso inconsciente, consciente e superconsciente. Então, ele fala que as nossas trevas, elas residem muito mais no passado, no futuro e no presente, porque nós não esquecemos, a gente gosta de ficar ali nas trevas, né? Cutucando, relembrando, trazendo, remanescendo os nossos erros do passado e os erros daqueles que caminharam conosco. Mas é natural, porque ora nós estamos com a luz, ora nós estamos com as trevas, mas nós estamos aprendendo. Mas sabemos que essa luz, ela penetra, e quando ela penetra nessa treva, ela faz maravilhas. Mas ali tem que ter a vontade de enxergar essa luz, a vontade de operar com ela, né? Vamos lembrar lá do capítulo sobre a vontade, no livro Pensamento e Vida, como é que Emmanuel trabalha a vontade? É ela que gerencia a nossa vida. E às vezes nós estamos tão fracos, tão frágeis, que a gente perde a vontade, quando nós devemos ter boa vontade, porque aí a gente vai saber para onde ir, né? Porque quem anda em trevas não sabe para onde vai. E às vezes nós estamos enfrentando uma trevinha que vai nos impulsionar, porque a luz chega ali e ela vai nos impulsionar a buscar a luz, a seguir com a luz. Porque é muito triste não saber para onde ir. Nesse período de muitas chuvas, nós observamos que tinha irmãos que perdiam tudo. Não era só a casa, não. A roupa, os documentos, os móveis, a mobília, tudo que havia adquirido, né?
perdeu ali, num átimo de segundo, nas águas, nas chuvas, e não sabiam para onde ir. E muitos deles, a grande maioria que eu vi, falou, não, a gente recomeça. Deus nos dará a força e nós faremos, construiremos tudo de novo. Esse, a luz penetrou e já fez maravilhas, né? E continuando o versículo, né, que é João 12, 35, mas o 36 fala assim, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz, né? Tem uma música maravilhosa, né, que daqui a pouco nós vamos falar dela. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele elucida para os que buscam se instruir, né, gente? Aquele que quer ser um operário espiritual e quer difundir essa luz, refletir de si essa maravilha, essa luz projetada pelo Cristo Jesus em nós, né? A prece de Cáritas fala isso na última estrofe, fala que a gente deve refletir a luz de Deus que projeta em nós, a luz do Cristo que projeta em nós, né? E aí o Emmanuel vai dizer assim, nós sabemos, gente, que há mais de 4.000 anos vem sendo anunciada a vinda, nós conhecemos sobre a vinda de Jesus, né? Mas nós conhecemos na superfície, lá na periferia, porque somos poucos aqueles que procuram saber que luz é essa, que pão da vida, que água viva é essa. Então, a grande maioria está há 4.000 anos sabendo que o Cristo Jesus viria e não conseguiram, não se tocaram, como dizem, né? Então, há muito mais de 2.000 anos que Jesus esteve aqui, nós estamos em 2022, né? Mas somado esse tempo aí, desde que chegaram os espíritos encarregados de preparar a vinda de Jesus em nosso meio, dá mais ou menos isso, uns 4.000 anos, né? E sob a misericordiosa orientação e sábia do Cristo, eles laboraram na terra em numerosas assembleias de operários espirituais. Olha que maravilha! Os missionários chegaram aqui como operários espirituais, assembleia de operários espirituais. Com a colaboração desses irmãos, a terra recebeu aí, né? Os anciões que trabalharam nos trazendo grande aprendizado, grandes informações, grandes instruções, e é preciso que saibamos tirar o espírito da letra, porque às vezes a gente lê e fala, hã? Mas quando a gente começa a ler, e a refletir, e a estudar, a gente consegue falar, olha, era isso que eles estavam falando, não é? Então, nós tivemos aí os profetas, né? Nós tivemos Moisés trabalhando na lei de justiça, e muitos outros. E nós tivemos, até chegar no precursor do Cristo, João Batista, que também veio muito antes, como Elias, tudo, gente, na preparação para que o Cristo chegasse, habitasse, para que essa luz estivesse dentro do nosso convívio, né? E a gente vai lembrar que em Lucas, capítulo 7, versículo 28, Jesus ressalta sobre João Batista, dizendo aos seus discípulos e a todos nós e àqueles que o ouviam. Ele vai falar assim, em Lucas 7, de 26 a 28. Antecede, gente, quando eles estão conversando, quando ele testifica João Batista, né? Então, nessa passagem, no capítulo e versículo 26, capítulo 7, versículo 26, ele fala assim, que saístes a ver? Um profeta?
Sim, vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. E aí ele vai lá atrás, né? Vai falar dos profetas do Velho Testamento. Envio o meu anjo à tua frente, o qual preparará diante de ti o teu caminho. 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ele está falando de João Batista, né? João Batista que viria preparar a chegada do Cristo. E ele diz assim: e eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha a nossa caminhada, longa, muito longa, né? Mas chegaremos lá. O tempo é o Senhor das ideias, o Senhor da vida, né? Todos esses, gente, João Batista e os outros que o antecederam, preparando amorosamente a terra, os homens, né? Para que recebessem o convívio com a luz, né? O convívio com a lei de amor. Nós tivemos isso pertinho de nós, e ele está pertinho de nós sempre que nós nos entregamos, sempre que nós buscamos. Eis que eu estou à porta e bato, se abrires, eu entrarei e cearei convosco, não é? Então, gente, nós vamos encontrar no Evangelho por Emmanuel comentários no livro de São João, né? Comentários do Evangelho segundo São João, no capítulo do Evangelho por Emmanuel, o capítulo é o 17. Eu acho que é 27, viu, gente? Eu escrevi errado ali. Então, o comentário é sobre a passagem de João, do versículo 6, do capítulo 6, versículo 63. E no livro Evangelho por Emmanuel, nós sabemos que tem o livro de João, de Mateus, né? de Marcos, de Lucas, de João. Nós temos todos esses comentários de Emmanuel trabalhados fornecidos pela FEB, onde Emmanuel está ali comentando a passagem evangélica, e os nossos irmãos estudiosos deram uma ênfase para esse trabalho. Então, no livro de João, os comentários do Evangelho segundo João, nós vamos encontrar sob o título A Palavra do Cristo. Então, vai comentar no versículo 63 do capítulo 6, exatamente assim: Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, Jesus falando. Eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, não é? Então, ele está falando que o que vivifica, o que é eterno, é o nosso espírito, que a nossa carne vai virar pó, né? Ela é um instrumento, nós vestimos esse macacão de carne para fazer jus às expressões do espírito em evolução aqui no nosso planeta Terra, nosso queridíssimo planeta azul, né? E ele disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, não existe morte, e essa nossa vida é passageira, e estamos aqui por um tempo, e ele mesmo diz: andai enquanto tendes luz, por um pouco de tempo.
o nosso tempo também passa num clique, né? Tem até um cantor mineiro, Afonsinho, que ele fala que a vida passa num clique, num abrir e fechar, numa semente de aveia, né? Mas então vamos voltar aqui para o comentário do Evangelho de João. Então, eles discorrendo sobre esse versículo, traz exatamente isso. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques, fórmulas que se acabam. Dirige-se a toda criatura da terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse campo ou naquele de evolução. Cada um dos nossos irmãos se encontra num piso evolutivo. Então, aí é que entra o não julgamento, ao olhar ao próximo como gostaria que nos olhassem, não é? Porque cada um está aqui estagiando de acordo com aquilo que ele aprendeu ao longo das reencarnações. E nós não sabemos nada sobre o outro, né? Sabemos que devemos acolhê-lo com toda a nossa dificuldade, porque também somos acolhidos. E continuando, no Evangelho por Emmanuel, nossos irmãos trazem assim. É por isso que a doutrina espírita a reflete, né? Reflete o quê? Reflete a palavra de Jesus, né? Reflete a luz de Jesus, porque nós estamos tendo a absoluta oportunidade no campo de evolução, com essa luz que veio trazendo tanta informação, tanta instrução, né? Para todos nós. Então, é por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso. A maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Então, o que é? A doutrina espírita não veio acabar com nenhuma religião, ela veio acrescentar, não é? Fazer com que dentro daquilo que já foi trazido, nós reflitamos e passamos a entender que é no aqui e agora que a gente vai acompanhar a luz, fazendo no momento oportuno, e esse momento é a cada hora, nós não sabemos quando chegará, né? A passagem das 10 virgens, nós não sabemos. Então, nós não temos que pensar na religião jogando todos os conhecimentos das outras religiões fora, nada disso. Todas elas nos acrescentam. Congregar, né? Tem encontros ecumênicos que você fica assim, com as pessoas de outras religiões em que estão trabalhando e fazendo-se luz diante daqueles homens que estão necessitados. Nessas chuvas, nessa pandemia, a gente tem visto muito isso. Mas isso não é muito mostrado, né? Então, não está aqui Emmanuel desprezando nenhuma crença, nenhuma religião. Nós vamos, assim, colhendo um pouco de um e de outro e vamos refletir. O que está de acordo com tudo que Jesus trouxe para nós enquanto mestre, enquanto terapeuta, médico, pedagogo, não é? Amigo, irmão? Não é? Os ensinamentos do mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser.
e não é, né? Eu sou a videira verdadeira, não é? Eu sou bom, é o mestre que está no céu, é Deus que está no céu, mas mestre eu sou, não é? Eu sei do que eu estou falando e do que eu estou ensinando. E nisso, gente, quando nós pegamos uma passagem com vontade de refletir, de estudar e tirar ali tudo aquilo que está trazendo, sem aquela ilusão de passar, né? Ah, eu li um livro inteiro em 2, 3 dias. Entendeu o que leu? Fez assim, depois um resumo até mental, né? Do que foi dito, aprendeu aquela lição. Os livros de André Luiz são nossa vida a vivo e a cores, né? Retratado ali, quando nós não enxergamos a luz, quando nós, com as nossas imperfeições, seguimos só nas trevas e raramente abrimos os olhos, abrimos a janela e olhamos para a vida, não é? Então, andai enquanto tendes luz, Jesus está nos convidando, olha para mim e vê o que eu estou aqui a falar, né? Eu estou aqui ensinando que se vocês não quiserem entender sobre o perdão, que perdoando você está se libertando, que perdoando você está ali se colocando à disposição do entendimento, né? Perdoar é uma caridade, né? É romper com o vínculo da ofensa, é não se sentir ofendido, é libertar-se, é caminhar livre. Jesus nos falou que o perdão, quantas vezes? Ele fala para Pedro, não é 7, não, é infinitamente, é 70 vezes 7, só aí um simbolismo do perdão, né? O profeta Isaías, ele previu, profetizou muito sobre a vinda de Jesus, né? Ele falava da vinda da luz, luz que viria para iluminar os homens, para que eles vissem e não andassem em trevas. Para iluminar os homens, iluminar a todos, não é? Para eles se tornarem homens mesmo de verdade, né? A gente pode lembrar que quando Jesus é chamado e levado diante de Pilatos, e Pilatos, né, ele não sabia porque eles estavam trazendo Jesus daquele jeito, ele não admitiu, mas ele fala, eis aí o homem, mas o homem na sua integridade, o homem lembrando ali de todas as virtudes, de tudo aquilo que ele representava, ele enxergou a luz, ele só não quis ver, né? Ele lavou as mãos, mas ele falou, puxa vida, que homem é esse? Né? O que esse homem fez? Eu não vejo nada que esse homem fez. Né? Então, eis aí o homem. E quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, esse é um homem, é aquele que tem ética, que anda conforme as leis, não só as leis do homem, mas as leis divinas. Ele tem um entendimento do todo, da questão ambiental, da questão da mulher, da questão familiar, a relação com a mãe, a relação com a esposa, a relação com a filha. Ele sabe separar e colocar aí em departamentos a relação com o trabalho. Ele sabe priorizar os seus momentos de estudo, os seus momentos de buscar a luz. E deixar que essa luz penetre, e às vezes essa luz vai fazer doer nas trevas que nós ainda carregamos, a dor dilacera, mas quando nós submergimos, nós encontramos, ai, que bom que essa luz penetrou aqui e me tirou daquela ociosidade, me tirou lá do passado, daquelas amarras, daquela cadeia, né?
Então, Isaías, no século XVIII, há 760, 800 anos antes da vinda da luz, né? E, gente, nós vamos encontrar várias citações em todos os apóstolos que escreveram e conviviam com Jesus e escreveram sobre ele, citação sobre essa luz maravilhosa que encarnou junto de nós, né? No capítulo 1 de João, ainda João, no versículo de 9 a 10, ele reafirma que os profetas anunciaram essa vinda dele, essa vinda da luz no orbe terrestre, no nosso lindo planeta azul, em várias passagens do Velho Testamento, né? E aí vem os apóstolos no Novo Testamento relembrando o que está lá no Velho e falando, olha, foi dito isso, né? Jesus nos relembrou o que nós já nascemos aqui com uma centelhazinha, com um chip, com todo o nosso a nossa programação aqui, no nosso DNA. Nós aqui desviamos, não é? Então, em João 1, o versículo 9 fala assim, a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. E João continua no capítulo 8, versículo 12, onde nós vamos encontrar Jesus caridosamente a nos ensinar como em todas as nossas oportunidades com ele. Toda oportunidade que ele tinha, ele deixava ali uma sementinha, ele deixava ensinamento. E aí ele vai falar, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz que ilumina a caminhada, né? E João 8 também a gente encontra falando que Jesus é um iluminador de consciências, né? Num trabalho incessante que se desenrola ao longo das eras, nas vias de progresso humano, e por sua magnífica luz espiritual, nós somos esclarecidos. Né? Jesus, quando chegava, imagina, porque quando fazemos uma oração sentida e voltada para o alto, para os nossos irmãos que estão a trabalhar em favor do nosso progresso espiritual e moral e material, né? Nós sentimos uma vibração, sentimos algo tão bom. Então, quiçá, essa presença física diante de nós, né? Porém, nós precisamos reconhecer o nosso estado de escuridão, que ainda trazemos no nosso íntimo, nos nossos porões mentais, como nós falamos agora há pouco. Mas isso, gente, é por enquanto. Vamos imprimir aí a vontade para sair dessa questão, né? E nós temos dois irmãos, um casal de cantores de músicas espíritas, a gente fala espíritas, mas são músicas da luz. E aí, Tim e Vanessa, a maioria, principalmente dos mineiros, conhecem, uma música que fala, eles muito bem inspirados, Luzes da Luz. E tem duas estrofezinhas, tem o refrão, e uma estrofe diz assim, queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz, luzes perdidas, asserenai, eis o roteiro, segue Jesus, a luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus, a luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Então, nós queremos voltar a ti, ó Pai, não é de lá que nós viemos, com toda essa centelha
divina, todo esse CPU, assim, toda essa plaquinha aqui, e nós conhecemos o que devemos fazer, então vamos acessar, né? As luzes querem, né? As luzes, as pequenas luzes que somos nós, operários do Cristo, né? Anseiam a Mãe Luz, anseiam, nós queremos essa luz maior. E somos luzes perdidas, serenai, calma. Eis o roteiro. Quer paz? Quer harmonia e tranquilidade? Segue Jesus. É maravilhoso. Quem não conhece, corre lá, mas eu acho que todos aí devem conhecer, né? Somos luzes da luz. O que Jesus nos ensinou, nós estamos praticando, estamos nos instruindo, estamos apacentando as suas ovelhas, nós estamos fazendo brilhar a nossa luz, tentando, pelo menos, que a gente sabe que, né, tem hora que a gente está escuro, né, opaco, né? Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 16, ele vai trazer Jesus dizendo exatamente assim para todos nós: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Né? Então, vamos deixar a timidez de lado, vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, e vamos fazer o trabalho que nos compete, nos instruirmos para refletir essa luz. Nós temos muitos irmãos que estão desolados e precisando de uma fagulha, de uma velinha. No meio de uma escuridão, e nós vamos lembrar lá no Velho Testamento, e mesmo na época de Jesus, não existiam esses estímulos, né, da luz de hoje, luz elétrica, eletrônica. Era treva mesmo, era escuridão total. Tinha ali a candeia, né, a velinha. Lá no Velho Testamento, muito mais escuridão. E mais ali, gente, quando acendia uma luzinha, era como se fosse uma bela de uma estrela, né? Nós sabemos o poder de uma frestazinha, quando o sol penetra, ou pela porta ou pela janela, numa casa escura, que lindo aquela luz refletindo, e a gente vendo ali a energia, não só a poluição, que tem poluição também, mas a gente vê a vibração, né? Nós vemos ali aquele fluido que é o da natureza, né? O que Jesus nos ensinou, nós vamos buscar, precisamos buscar, né? Gente, nós estávamos falando das religiões. Será que é só no espiritismo que nós vamos encontrar um certo alento? Eu diria que as outras religiões são caminhos para a gente chegar ao espiritismo, né? Porque o que o espiritismo nos ensina? Que a morte não existe. Oh, que bom, nós somos espíritos eternos. Existe uma eternidade a nos aguardar, a nos esperar. Então, nós temos aí um longo caminho a percorrer e fazer brilhar a nossa luz, né? Mas eu quero falar, não sei se vocês conhecem, alguns podem conhecer, a história do monge que deixou Jesus para socorrer os pobres. Essa historinha está no prefácio do livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de irmão X, Humberto de Campos, né? No livro Contos e Contos. E, gente, é uma maravilha, sabe por quê? Essa história, ela inicia assim, está lá no prefácio, né? Conta-nos Longfellow
a história de um monge que passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Então, quem é Longfellow? Eu falei, gente, vamos saber, vamos procurar quem é essa pessoa. Então, nós deparamos com um senhor lindo que viveu no século XVI, né? E foi reconhecido como uma celebridade literária da América. Ele chama Henry Wadsworth, não sei pronunciar, Longfellow. Foi um poeta dos Estados Unidos. Ele nasceu no dia 27 de fevereiro de 1807, 50 anos depois viria o lançamento do Livro dos Espíritos, perdão, e ele nasceu em 1807, em Portland, Maine, nos Estados Unidos, e faleceu em 24 de março de 1882, em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, ele que narra essa historinha para Humberto de Campos. Então, quem foi essa pessoa? Era uma celebridade internacional, né? Obra traduzida em vários idiomas, admirados até pela Rainha Vitória. Ele falava pelo menos 8 idiomas, incluindo dinamarquês, sueco e finlandês, e sabia ler e escrever em mais de meia dúzia dessas línguas que ele conhecia, das 8. Ele praticamente sozinho apresentou à América a literatura europeia, especialmente as obras de Dante. Os leitores adoravam a sua clareza, sua acessibilidade e a sua narrativa. E ele era uma pessoa muito bacana na lida lá com seus familiares. Então, a historinha é rapidinho. É assim. Longfellow, no prefácio desse livro, né, dita para Humberto de Campos essa historinha, que havia um monge que passou muitos anos rogando para ver o Cristo, ver Jesus. Então, certa manhã, quando ele orava, ele viu Jesus ao seu lado, e aí caiu de joelhos, né? Em jubilosa adoração. Imagina, a luz ali do seu lado, né? No mesmo instante, o sino do convento, onde ele trabalhava, onde ele morava, onde ele se dedicava, né? Começou a tocar. E aí, as badaladas ali foram aumentando, era a hora que ele socorreria os doentes e os aflitos, né? À porta da casa ali do convento. E naquele momento, o trabalho era dele, o compromisso do trabalho com os necessitados era dele. Então, esse clérigo, ele relutou, falou, ai meu Deus, Jesus está aqui, mas com um esforço ele levantou e foi cumprir as suas obrigações que lhe competiam, né? Ele sabia do seu dever, ele sabia que o que ele aprendeu com Cristo, ele teria que dedicar, que refletir para esses que estavam ali buscando o alimento. Não só o alimento físico, mas o alimento espiritual, o cuidado. Né? Aí, gente, ele corre e vai atender. Aí ele serviu ali pacientemente o povo, né, no grande portão do mosteiro, e estava meio amargurado depois, porque ele tinha deixado Jesus, né? Aí, o que ele faz? Fala, não, eu fiz a minha tarefa, era esse o meu compromisso. Mas eu estava aqui a serviço do que a luz me ensinou, do que o Cristo me passou, né? Aí ele volta, porém, à cela dele, ao quarto dele, né? E observou que o Senhor Jesus, o Cristo, o aguardava ali no cubículo.
E ele ajoelhando-se de novo, no êxtase que eu possuía, quando ele viu aquilo, imagina, gente, a alegria. Ele ouviu o mestre que lhe disse bondoso: se houvesses permanecido aqui, eu teria fugido. Não é linda a história? Então, servir ao Cristo, nós precisamos de discernimento, né? Tem hora que a gente está lá, na hora de fazer o culto, o telefone toca. Ah, Lu, oi, querida, tudo bem? Olha, agora é a hora do meu culto, assim que eu terminar, eu volto a te ligar. Eu faço todo sábado, às 18h30. Então, volto a te ligar daqui a pouquinho. Você pode voltar a me ligar ou eu te ligo, pode ficar tranquilo. Ah, é convidado para uma festa. Vou chegar um pouco mais tarde, né? Porque nós não podemos, gente. Às vezes os convites vêm para que a gente boicote a nós mesmos. A nossa luz que está começando a acender, né? Então, esse monge, ele aproveitou a projeção da luz do Cristo e se fez luz também. Uma luz pequenininha, uma fagulhazinha diante da luz do Cristo, mas uma luz minúscula. Diante do mundo, ela faz maravilhas, né? Então, ele era ali um colaborador, mas ele colaborava consigo mesmo porque ele estava vivendo essa luz em todos os seus poros, em todas as suas células, e isso resplandecia. Era aquela passagem onde ele mostrava, através das obras, a luz que ele já havia adquirido, né? Ele imprimiu ali uma vontade firme e segura, né, em servir, em fazer o que gostaria que os outros o fizessem. Não é o primeiro mandamento espiritual, primordial das nossas vidas? Olha a vontade aí de novo. Vamos lá ver Emmanuel trabalhando a vontade no pensamento de vida. E em Mateus, o que Mateus, em 22, vai ressaltar para nós, do versículo 34 ao 40? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, a lei divina e tudo que os profetas trouxeram está aí, contido nessas palavrinhas, não é? Um outro exemplo, nós temos aí vários outros que trabalharam em favor dessa luz, né? Nós temos um outro que é pouco conhecido, é Albert Schweitzer. Esse Schweitzer, ele, não sei se eu estou pronunciando certo, era alemão e nasceu em 14 de janeiro de 1875, morreu em 4 de setembro de 1965, mais próximo de nós, né? Ele morreu na cidade de Lambaréné, no atual Gabão, na África. Ele era um renomado musicista e professor alemão, filósofo, e abre mão de sua carreira na Alemanha para se aventurar no desconhecido, em plena época colonialista, né? Em uma aldeia da África. Ele nasceu na Alemanha, numa família muito tradicional, tradicionalíssima, ligada à música e à religião, né? Ele foi um prestigiado organista, especialista em Bach, escritor, professor de teologia na Universidade de Estrasburgo, na Alemanha. Então, ele tinha uma vida muito cômoda, confortável, desfrutava dos prazeres da vida, mas com muito cuidado, porque aquilo não o satisfazia. Ele já estava ali querendo buscar resplandecer a sua luz, né? Ele já havia absorvido bastante. Não tanto, mas já era um bocado para poder ajudar os
próximo. Então, decidido, ele resolve embarcar para a África como médico e missionário. Imagina, gente, nessa época. Ele começa a estudar medicina em 1905, então ele já tinha 30 anos, ele já tinha uma vida organizada quando ele inicia suas atividades como médico, né? Ele estuda e ele se programa para que essas atividades anteriores, antes dele começar a estudar medicina, ele tinha ali recursos para bancar esse curso. E aí ele se lança para a construção de um hospital em Lambaréné, na África Equatorial. Em 1913, ele embarca para a África e começa a construir uma estação médica a serviço da Sociedade Missionária Francesa. Ele morre neste lugar, né? Hoje o Gabão, na cidade de Lambaréné, em 1965. Nesse trabalho dele, num período aí ele adoece, ele tem que voltar para a sua cidade, se trata, casa, e aí a vida fica melhor porque ele tem a ajuda da esposa, né? Para ele, para Schweitzer, é no desejo de viver inerente a cada um. Isso é uma fala dele nos livros dele, que reside a visão de vida otimista e ética. Ai, o vento, gente, vai chover e está batendo a janela. Então, é no desejo de viver inerente a cada um que reside a visão de vida otimista e ética, o reto dever, o reto caminhar. O homem de bem que vai trabalhar lá, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Né? Então, é a visão otimista e ética que necessariamente precede a visão de mundo, em vez de enraizar-se nesta e se reverencia a própria vida, cada ser humano deve considerar sagrada toda e qualquer vida. Então, ele era um otimista, dava graças pela vida e se prepara para ir ao encontro de uma missão na África em busca da ajuda dos irmãos, né? Ele era, como filósofo, ele ainda fala assim em um dos livros: vivo minha vida em Deus, na misteriosa personalidade divina e ética que não reconheço no mundo, essa forma no mundo, mas apenas a vivo como um anseio misterioso em mim. Paulo não fala, que o apóstolo Paulo, que nós não vemos Deus, mas o sentimos. Nós ainda não temos essa capacidade, falta-nos o sentido para isso, né? As experiências desse novo médico em um ambiente tão diferente e precário, gente, para o exercício da medicina ainda mais, né? Teve a ajuda da sua esposa e do enfermeiro Joseph, nativo da região. São os colaboradores que sempre aparecem, né? E, com isso, ele conseguiu ajudar inúmeros nativos que padeciam de doenças locais, né? Locais ou levadas pelos europeus, né? Ele realizou operações com sucesso, cirurgias em lugar precaríssimo, e deu vida nova aos doentes mentais. Olha, ele antecedeu, isso não está sendo visto agora? Os doentes mentais, até pouco tempo, eles eram enjaulados quase, né? E ele ali já falava que os doentes mentais eram frequentemente tratados como animais. A gente sabe disso, né? Apesar das faltas e recursos e de ajuda que lhe permitisse ampliar o conforto aos pacientes e a si próprio, Schweitzer continuou com o seu projeto e, pela excelência de seu trabalho,
Ele foi Prêmio Nobel da Paz em 1852. Com a gratidão e a confiança dos nativos e com os conterrâneos que se tornaram entusiastas de suas iniciativas. Ele foi ali um precursor naquela região, né? E ele ressalta o seguinte: o socorro que devemos prodigalizar aos homens da África não deve seduzir como uma obra de bem, e sim como um imperioso dever. Nós vamos encontrar um item lá da Instrução dos Espíritos, do capítulo 17, quando trabalha o homem de bem, um capítulozinho, um item, só trabalhando o dever. E nós vamos encontrar isso lá, né? Ele tem aqui já traduzido em português o livro dele, Entre a Água e a Selva, né, uma narrativa, reflexões sobre a África Equatorial, tem o Filosofia da Civilização, né, que são os livros que nós usamos para trabalhar todas essas nossas indagações e narrativas aqui, né, que seria bom se pudéssemos trocar aqui ideias. No livro A Caminho da Luz também, nós trabalhamos com Emmanuel, né, Espírito de Emmanuel, na página 32, né, na edição de 2005. Nós trabalhamos também a introdução na página 15. Então, esses irmãos que foram aqueles que seguiram a luz do Cristo e estão aí, muitos já reencarnaram aqui e continuam o trabalho, né? Alguns desses maravilhosos irmãos ainda estão aqui dentro de nós, né? Nós sabemos que tem muitos irmãos que vêm de outros orbes, né? De Sírios, de Mercúrio, né? Tem de Júpiter, de Saturno, para trazer o avanço aqui. E nós vamos ler aqui sobre um deles, Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leem. Ao exemplo, olha a luz refletindo, né? Quem a tudo renuncia, tudo receberá. São palavras de Francisco de Assis. Nossa gratidão, estamos finalizando o nosso encontro, não é? E vamos lembrar de todos esses irmãos, né? Emmanuel aí, passando todas essas maravilhas, André Luiz, para que o maravilhoso médium, o querido Francisco Cândido Xavier, trouxesse para nós tanta instrução, não é? E vamos agradecer a Kardec, que foi aquele que trouxe a terceira revelação, um missionário que atendeu o chamado e o pedido do Cristo. E temos aí, né, gente, Leon Denis, temos Divaldo, Raul Teixeira, nosso querido Bezerra, mentor da nossa casa, né? Tantos outros, Maria de Nazaré nos amparando, sempre, 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 né? Muitos outros, Eurípides Barçanufo. Eu estou querendo lembrar o nome da nossa querida médium que chegou até a morar em Belo Horizonte, e sabe que me fugiu o nome dela? Nossa, que coisa feia. Ivone Pereira do Amaral e muitos outros. Meinei, o Gigante Deitado, Jerônimo Mendonça, e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, a essa luz que se fez entre nós, para nos tirar da escuridão, da ociosidade, e lembrando o nosso amigo, tirar do nosso apoltronamento e enveredando
por questões que não nos libertarão. Que o Senhor Jesus ampare a todos, visite todos os corações que estão aqui junto de nós, nos ouvindo, e que possa resplandecer a luz que Ele trabalha em nós, abrindo o nosso íntimo, que possamos abrir a nossa mente e a nossa boa vontade em favor da luz, que possamos ser luzes a todos aqueles que a buscarem. Paz para todos, muito obrigada, graças a Deus.